Ezequiel Monteiro. Tá silencioso. E aí, bom dia, você que está ligado conosco no programa Adrenalina Esportiva, o programa de todos os esportes, a mão amiga do esporte amador, divulgando, incentivando e valorizando todas as modalidades esportivas. Tivemos um final de semana muito movimentado com a Adrenalina Esportiva, né? Fazendo a transmissão do Brasileiro Júnior de Handebol, um grande evento, onde o time de Itajaí, de Santa Catarina, foi campeão, vice-campeão, né, o time do Rio de Janeiro, Vikings, e o Nacional de Santa Catarina ficou em terceiro, e o Clube Português em quarto colocado. Foi um grande evento, um grandíssimo mesmo. Parabéns a todos, agradecer a todos que curtiram, compartilharam, estavam lá interagindo com o programa Adrenalina Esportiva, o pessoal de Santa Catarina, um grande abraço, o pessoal do Rio de Janeiro, Belém do Pará, entre o pessoal da Argentina que estava acompanhando, um grande abraço, pessoal do João Pessoa, Fortaleza, pessoal de São Luís do Maranhão. Então o Brasil todo estava acompanhando, o pessoal compartilhando esse brasileiro. Então foi um sucesso, né? Parabéns a André Diniz, do Clube Português, que organizou este grande evento e está sempre em parceria aí com o programa Adrenalina Esportiva para divulgando, incentivando, dando oportunidade àquelas pessoas que não podem estar acompanhando, não podem vir e de casa estar acompanhando aí os eventos esportivos, né? Esses campeonatos em todas as modalidades. E amanhã vamos ter um grande evento de boxe, que vai ser realizado lá no Batalhão de Choque, e o Adrenalina Esportiva também vai estar lá fazendo a transmissão ao vivo para você deste evento de boxe, organizado aí por Robson Souza e Jaime Moraes, presidente da Federação de Pernambucana de Boxe, tá ok? E já estamos aqui com o nosso convidado, o Murilo Calafange, especialista em psicologia esportiva. Vamos estar fazendo esse bate-papo para vocês. Ele vai estar falando, tirando algumas dúvidas, mostrando o que é a psicologia esportiva, a importância da psicologia esportiva, e muitas pessoas não têm o conhecimento ainda. Como fala o pessoal da fisioterapia, o pessoal, a maioria ainda não tem não vê a importância, tá, doutor, da fisioterapia, né, na parte esportiva, não só como reabilitação, porque as pessoas procuram, às vezes, quando o médico você vai ter que fazer a fisioterapia porque teve algum acidente, teve algum trauma, mas dentro do esporte, a psicologia, a nutrição e a fisioterapia são de grande importância para as atletas de alto rendimento, também quem não são, aí para todo mundo, essas três ciências de muita importância mesmo. Bom dia, doutor Murilo Calafange, uma satisfação em tê-lo conosco aqui no programa Adrenalina Esportiva. Um forte abraço e fique à vontade aí para se apresentar. Tá bom, então inicialmente agradecer o convite, mandar um abraço para todos os ouvintes da rádio e aproveitar também para agradecer ao grande Ezequiel, uma pessoa que trabalha de forma séria, sempre procurando dar visibilidade para as questões dos nossos esportes amadores, e que quando a gente fala de psicologia esportiva a gente entende que parece que fica algo muito distante, parece que só atleta de alto rendimento de primeira linha é que tem o acesso a esse profissional. Então assim, fico grato pelo convite de estar aqui mais uma vez, né? Já fizemos alguns eventos juntos, então assim, simpósio, né? eu acho importante a gente estar tendo esse espaço aqui, até porque, por exemplo, alguns atletas amadores que podem estar agora escutando o nosso programa e pensando assim, rapaz, eu treino tanto, eu me dedico tanto, mas alguma coisa está acontecendo e eu não estou conseguindo alcançar os meus objetivos ou as minhas marcas. Então, passo pela parte da preparação esportiva de forma bem, parte da nutrição esportiva, estou tudo bem, mas tem alguma coisa que não está fazendo eu chegar lá. E isso pode ser a parte psicológica. Então eu sempre falo muito para os atletas, a gente tem que entender que o atleta ele é um ser integral. Ele não é dividido em cabeça, tronco e membro, não. Certo? Ele é um atleta, é uma pessoa integral, que tem que estar tanto bem fisicamente, mas também psicologicamente. Então aí entra a psicologia esportiva, né, com uma ciência que ajuda e trabalha justamente para essa questão que, antes de ser uma questão de alcance de metas de alto rendimento, é de prevenção e de saúde mental. Então a gente tem que entender que para você ser atleta hoje, existe uma gama muito grande de pressões que você sofre para chegar lá,
próprio ambiente é competitivo, então você precisa estar bem mentalmente para poder alcançar os seus objetivos. E eu sempre digo muito para os meus preparadores, sempre trabalhando com equipe multidisciplinar, trabalho com nutricionista, trabalho com fisioterapeuta, com médico esportivo, de medicina esportiva, sempre conversando com meus colegas, eu digo, não adianta você estar bem fisicamente, estar bem tecnicamente, taticamente você sabe tudo, mas você não está bem psicologicamente. Então é só você lembrar que quantas vezes você acordou de manhã e não estava legal, como é que foi o seu dia? Então para um atleta acontece da mesma forma. Então assim, você está numa rotina de treino, você vive para aquilo, você vive para treinar e treina para viver, você se identifica, a sua identidade enquanto atleta é viver aquilo, então você tem que estar bem mentalmente, porque é isso que vai sustentar todo o resto. Não adianta só estar bem fisicamente. Então, quantas e quantos colegas, né, profissionais, atletas, que já passaram pela vida da gente, que nós identificávamos com grande valor, com muita qualidade, mas alguma coisa fez com que eles não levassem à frente. E a quantidade de histórias que a gente escuta de ex-atletas é até maior do que de atletas. Então, passa muitas pessoas no meu consultório conversando sobre isso. E, Murilo, o nosso cérebro é que controla, né, todas as funções do nosso corpo, né, desde do paladar, o olfato, vem tudo direcionado do cérebro, nossa coordenação motora, né, nosso sentimento, então tudo está ligado ao cérebro, né? Se ele não tiver em um bom funcionamento, né, não tiver esse trabalho, né, exercício, né, psicologia, eu acho que deve ter algum exercício para fazer esse tipo de trabalho com as pessoas, a gente não vai se dar bem, né? Com certeza, e a pessoa não tem esse conhecimento dessa psicologia, né? Normalmente as pessoas encaminham a pessoa para o psicólogo quando o filho está com problema, né? Leva-se para o psicólogo, né? Depois, não, o psicólogo não resolve, não, então leva para o psiquiatra, e aí vai até chegar a internar Você a só pessoa. lembra do psicólogo na hora de apagar fogo, né? Justamente é isso. E aí o pessoal justamente tem essa questão do senso comum, de achar que psicólogo é para resolver problema. É ao contrário. Nós somos profissionais de prevenção de saúde mental. A gente trabalha para evitar que se instale algum tipo de patologia. Mas aquilo que você falou do cérebro é fantástico, né? Hoje nós temos a neurociência esportiva, que vem com tudo, novas ferramentas, novos estudos, porque o grande comandante de tudo acaba sendo o cérebro. Então o nosso cérebro, que ele diria para você que é uma máquina sofisticada e complexa, assim, a gente sabe que essa complexidade do cérebro é algo que a gente ainda está tentando investigar, né? Existem 3 grandes mistérios da humanidade, o fundo do mar, o universo e o cérebro. A gente sabe muito pouco ainda de tudo, e o cérebro é ele que comanda, na verdade. Então, quando a gente fala de psicologia, ou a gente fala de mente, ou a gente fala de cérebro, a gente tem que entender o seguinte: o cérebro ele é um órgão, mas dentro desse órgão, tudo que a gente faz vem a partir dele. Tudo. Sensação, emoção, motivação, controle fisiológico, tudo vem do nosso cérebro. Então ele é o grande comandante. Quando esse cérebro não está bem, e aí como é que a gente sabe que o cérebro não está bem? A gente sabe, por exemplo, que existem alguns funcionamentos, algumas patologias que estão intimamente ligadas ao funcionamento cerebral. Então esse cérebro não funcionando bem, com certeza o resto não funciona bem. Então o que hoje a neurociência esportiva vem trazendo para a gente como uma surpresa muito interessante? Hoje você tem a capacidade de mapear o cérebro de um atleta. Você mapeia através de eletrodos e você vai descobrir os padrões de funcionamento das ondas cerebrais de um atleta. Então, se o atleta tem ansiedade, se o atleta tem depressão, então hoje você consegue fazer isso com um equipamento de eletroencefalograma. Então, para você ver como a coisa está evoluindo, hoje nós temos várias ferramentas chamadas de biofeedback, que trabalham com questões fisiológicas, que a gente tem o controle da ansiedade, controle do nosso sistema autonômico através de mapeamento e monitoramento através da respiração. Então, assim, hoje a neurociência vem com tudo para ajudar o atleta.
E cada vez mais, né, a ciência é rápida demais, é com a informática, né? Sai um computador hoje, amanhã já tem outro, um celular novo, com vários recursos, quando amanhã já tem outros, e assim a ciência, né, a medicina é muito avançada. Infelizmente nós não temos, às vezes, muito acesso ainda, né? Daqui que chega aqui, mas infelizmente esse é o problema, o acesso. O problema é o acesso. O né? acesso. Mas a gente tem. Então se procurar você encontra. Pernambuco, eu digo para você que a gente já está começando a engatinhar um pouquinho dentro dessa neurociência esportiva. Temos lá o Secogni, né, que é o meu espaço. A gente trabalha com, né, Secogni, quem procurar nas redes sociais, secogni.com, CECOGNE, Secogni, não tem erro. Né, e a gente já está começando a fazer alguns estudos, alguns mapeamentos de atletas, né, para mostrar, por exemplo, o que acontece quando eu falo para você que você é ansioso. Você pode dizer para mim, não, Murilo, eu sou ansioso porque eu sinto toda aquela parte fisiológica, tremor, frio na barriga, não consigo dormir, dor de barriga, fico pálido antes de uma competição, falta de apetite. Então tudo isso é o que a gente chama de resposta fisiológica da ansiedade. Mas essa ansiedade, ela está se dando pela questão da competição ou você é ansioso porque o seu cérebro está ansioso? Está não, é ansioso. Então hoje você consegue. Porque existem duas diferenças. Se você é ansioso, é uma coisa. Se você está, é outra. Se você está por uma questão extra você, uma competição, uma entrevista de emprego, uma prova de vestibular, e está deixando você muito pilhado, né? Você tem que estar ligado, mas não pode estar pilhado. Você está muito pilhado, então é essa situação externa que está trazendo isso para você. Isso com muitas técnicas de respiração, de biofeedback, você consegue controlar. Agora, se você meu amigo, não tem o que controla. Você só consegue modificar padrão neuronal de 3 formas. Ou remédio tarja preta, e aí você sabe, para um atleta tem todas aquelas questões de medicação que é complicado. Porque não... Psicoterapia, e a psicoterapia ela também faz modificação no cérebro, mas a psicoterapia tem a questão do tempo, e tem o neurofeedback, que hoje é uma técnica que através de mapeamento do seu cérebro, dos padrões do seu cérebro, você tem softwares que colocam você na frente do computador e você faz um treinamento para condicionar a mudança do seu cérebro. Então, para você ver o nível que nós chegamos hoje. Então, hoje você pode trabalhar para baixar os níveis de ansiedade de um cérebro ansioso. Então, isso que muitos atletas vêm procurar, porque justamente para o atleta, o maior inimigo do atleta é a ansiedade. Ô Murilo, esse estar e o ser. Isso. Né? Ele começa assim, a pessoa começa estando, né, com ansiedade, aí vai achando, depois vai se acostumando, se habituando. A gente se acostuma com as coisas, né? Com alguns problemas, e isso aí leva a pessoa a passar a ser uma pessoa ansiosa, se ela não se tratar. É isso que acontece, a pessoa já nasce com esse tipo de ansiedade, é da pessoa que já vem com essa ansiedade. Então, a gente pode falar o seguinte, né? Nosso cérebro é um cérebro extremamente social e ele absorve tudo que acontece no meio ambiente. Então, você estando num ambiente ansiogênico, você pode se transformar numa pessoa ansiosa. Mas também tem fator genético, né? Se você tem um histórico familiar de pessoas com transtorno de ansiedade, você tem uma grande probabilidade de ter também ansiedade ou depressão, né? Então, o que acontece é o seguinte, que hoje, quando a gente fala de ansiedade, os níveis de ansiedade estão tão altos, alarmantes, e fruto de uma sociedade hoje que está trazendo essa ansiedade, porque você nunca viu falar tanto de transtorno de ansiedade, pânico, toque, fobia. Então, as pessoas hoje têm medo de sair de casa, as pessoas têm medo de estar andando à noite na rua. Essa reportagem, né, aí tudo... O tempo todo falando sobre ansiedade. E assim, aquela questão você tem como combater e tem como você enfrentar a ansiedade. Né? E hoje, com esses equipamentos que eu falo, com essas ferramentas que a neurociência vem ajudando a gente está tendo retornos muito mais rápidos e de uma forma bem interessante, não precisando, às vezes, necessariamente da questão da medicação. Eu gosto de falar isso, de deixar bem claro, a medicação ela é importante sim. Em alguns casos, sem medicação, você não tem o começo de uma mudança. Mas o neurofeedback, por exemplo, é uma técnica não invasiva
que você trabalha neuromodulação e neuroplasticidade. Você modifica o padrão de onda do seu cérebro e modifica o seu cérebro o tempo todo. O tempo todo agora a gente aqui conversando, a gente está fazendo sinapse, a gente o nosso cérebro está trabalhando, está construindo, está fazendo... A cada novo conhecimento a gente faz uma nova sinapse, consolidando memória. Então, assim, o cérebro da gente não para. Então, hoje a gente tem todos esses equipamentos que nos ajudam. Então, hoje, quando chega um atleta no meu consultório, né, e fala, Murilo, eu não estou conseguindo... Não... E, assim, a grande queixa realmente é a questão da ansiedade. Porque, por exemplo, a ansiedade tira o sono. Sem sono, um atleta não alcança nenhum objetivo. Porque o sono não é só reparador para o cérebro. No sono você repara todo o seu corpo. Tecido muscular, faz o metabolismo, o catabolismo, tudo que você precisa fazer, você faz durante o seu sono. Inclusive a limpeza do seu cérebro. Inclusive. Então, um dia desse eu dei uma entrevista para o pessoal falando justamente sobre a questão do sono. O sono também é treino. Um atleta de alto rendimento tem que dormir. Porque ele só consegue se recuperar e estar bem no outro dia se ele tiver um sono com qualidade. A boa uma noite de sono. Isso é a questão, a gente vê muito falando a respeito dessa questão de sono, né? Já falou nesse ponto. Questão de hora de dormir. Cada um tem a sua hora. Um recomendado que são 8 horas, outros são 6 horas de sono. Aí tem pessoas que... Agora eu pergunto, como é que você sabe quantas horas você precisa? Aí como é que fica você difícil, sabe? eu mesmo não sei. Nós temos hoje equipamentos que nos dizem. A pessoa não sabe. Eu acho que uma pessoa, às vezes, quando se acorda fora do horário, uns reclamam porque fica com dor de cabeça. Tem pessoa que você se acorda ela antes da hora, ela fica com raiva porque se acordou. Pois, Ezequiel, seus problemas acabaram. Não tem mais isso. Hoje nós temos equipamentos que a gente consegue fazer esse monitoramento e descobrir, por exemplo, qual é a melhor respiração que você pode fazer para controlar seus níveis de ansiedade. A gente trabalha com alguns protocolos de sono. Como é que o sono, quantas horas você consegue ter uma recuperação legal do seu corpo e da sua mente. Tudo isso hoje a gente descobre. Então, a partir do momento que você faz uma avaliação lá no meu consultório com todos esses equipamentos, depois você só levar isso para a sua vida e você vai ver como tem um salto de qualidade. E claro, para o atleta, isso vai repercutir diretamente no treino dele e nos resultados dele. Então a gente hoje sabe. Não adianta o cara falar, não, eu só durmo 6 horas, eu acordo com energia. Você não sabe se você acorda bem com energia. Isso é uma sensação. Mas será que todos os processos mentais importantes foram já realizados? Essa é a grande questão. E a importância da ansiedade, né? Influencia muito mesmo. Porque pessoas ansiedade, o seu cérebro trava, não para. E parece que trava a pessoa, né, Murilo? O que acontece com a ansiedade? O cérebro da gente não para. Ele fica, é como se estivesse ligado 24 horas. Então você tem um desgaste de energia fora do comum. Esse é o grande problema da ansiedade, o desgaste de energia. Quando você precisa acumular energia, você está gastando, mesmo dormindo. Por isso que você tem um sono picotado, que a gente chama, né? Você acorda várias vezes. Você tem um sono que você dorme, por exemplo, 2, 3 horas, depois acorda, mais 2, 3 horas depois acorda. Mas você está tirando quarto de hora em quartel, né? Você tá incrível, incrível. E você não tem qualidade nesse sono. Porque às vezes as pessoas vêm aqui, eu quando convido muitas pessoas para vir aqui ao programa, aí acontece, né, as pessoas ficam nervosas, travadas, não conseguem falar, e quando eu começo, não, mas vai ter um bate-papo, fica descontraído, a pessoa vai entrando nas contrações e vê que não é nada aqui. Então, aí você não é uma competição também, né? Então você está vendo que você está ansioso, você não é ansioso. Porque se você está ansioso, porque aí a pessoa aqui é uma entrevista, a pessoa não está acostumada, aí você começa a conversar, e ela vai se acalmando e começa a conversar, então ela estava ansiosa e agora não está mais. Agora se você meu amigo, você pode conversar o tempo todo, pedir para se acalmar, que ela vai gaguejar, vai faltar memória, né? São todas essas questões que a ansiedade traz. E o grande problema também é que a gente sabe hoje que a ansiedade traz frustração e a frustração pode desencadear uma depressão. Então é uma coisa mais séria. Na área esportiva, a cobrança, né? A gente fica ansioso ali, a cobrança dos treinadores, a cobrança da família, a cobrança de não sei o quê. Você vai ter que ganhar, ter que fazer isso, aí a pessoa aí vai para uma grande competição, vê um público dependendo da competição, aí ele fica ali. E sabe qual é a pior cobrança que tem ainda, Ezequiel? É a autocobrança. Quando eu mesmo me cobro. Essa é a pior que tem. Essa é que adoece. Uns chamam de... Como é o nome da pessoa que quer ser perfeito demais? Perfeccionismo, né?
Então, às isso vezes, a cobrança de prejudica, às fora vezes, você ainda se blinda. prejudica. Mas a cobrança de dentro, quando sou eu me cobrando e eu não alcançando os meus objetivos, eu adoeço. E você acha e quando você vê que na nossa vida sempre tem alguém passando na nossa frente, né? A gente não vai ficar sempre ali liderando. Aí quando começa a acontecer isso, né? Sempre tem alguém treinando. Tem alguém treinando. Tem alguém treinando para desafiar a gente, sempre. Aí a pessoa, quando, rapaz, eu treinei tanto, perdi, feito um concurso, eu estudei tanto e não passei. E aí você vê a pessoa, só vê a pessoa brincando ali, mas é a capacidade de memória de cada um, o trabalho, né, que a pessoa tem, né? Eu fiz um trabalho agora, um tempo desse, justamente falando sobre a questão do sono para pessoas de concurso e vestibular. Quem acha que passa a noite toda estudando para fazer uma prova no outro dia vai funcionar? Não vai. Quase 70% daquilo que você leu você não retém na memória. Porque quando você dorme é quando você consolida a aprendizagem. Quando você dorme é quando você dá sentido para aquilo que você leu, para aquilo que lhe interessa. Se você não dorme, você não tem consolidação da memória. Então isso aí é fato. Isso a ciência já nos explica. Então não adianta o cara falar que não, eu vou estudar aqui até 5 horas da manhã, vou fazer a prova às 7. Vai chegar na prova e vai dar o branco. É isso que acontece. Tem tudo no seu devido tempo, né? Tem tempo para tudo, né? A pessoa não pode dentro dos seus limites. Aí também não vamos dormir demais não, né? Vamos trabalhar. A gente tem que ter tudo nosso comedido. Tem que ter, então, né? para a vida de um atleta ou para a vida de uma pessoa comum, tudo tem que ser comedido. Tem que se alimentar bem, tem que dormir bem para poder produzir bem. Isso é para qualquer ser humano. É assim que a gente trabalha. É isso aí, pessoal. Nós estamos indo aí para o primeiro bloco comercial aí do programa Adrenalina Esportiva. Esse bate-papo muito interessante, né? Que muitas pessoas não têm o conhecimento. E no segundo bloco vamos estar falando mais sobre isso. Como, né, você ter acesso a esse tipo de a psicologia esportiva. Muitas pessoas não conhecem ainda, né? Não acham que não é tão importante, mas está vendo falando aqui que a importância é muito grande, não só para os atletas, né, mas para toda a nossa vida. Então nós estamos aí lidando com muita, como o doutor falou, somos bombardeados cotidianamente, né, dia a dia, com informações que traz problemas para a gente. A pessoa fica presa, às vezes cria pânico, a pessoa pega síndrome do pânico, com esse problema de informações negativas que nós absorvemos o tempo todo. E se a gente tiver com a nossa mente bem tratada, alimentada bem, né, o nosso corpo, o organismo precisa de uma alimentação adequada para os nossos órgãos funcionar bem também, a mente também, né, e como é que nós vamos tratar a nossa mente para que nós possamos viver bem, ter uma boa qualidade de vida. Que as pessoas vejam hoje qualidade de vida com uma boa alimentação, com um corpinho perfeito, né, que eu vejo que tem um Facebook, uma posta lá no Instagram, qualidade de vida. Aí bota as mulheres bonitas, bem vestidas aí, a pessoa pensa que ter qualidade de vida é isso, mas a mente, né, você tendo com a mente sã, não tem melhor qualidade de vida, né, doutor Murilo? A qualidade de vida, ela reflete no seu estilo de vida. Quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de estilo de vida. Então eu não preciso ter um corpo sarado, eu não preciso ser um modelo, nem ter olho azul, nem ser fortão ou fortona, certo? Eu posso ser uma pessoa com um corpo normal e ter saúde, e ter qualidade de vida. Pronto, é isso aí que a gente vai estar no próximo bloco falando mais sobre a respeito da psicologia esportiva. Já estamos de volta com o segundo quadro do programa Adrenalina Esportiva, o programa de todos os esportes. Um abração para todos vocês que estão curtindo, nos ouvindo aí pela Rádio Tropical FM, nos acompanhando ali pelo Instagram. Obrigado pela participação aqui pelo Facebook. E já estamos de volta aí com o Dr. Murilo Calafani, falando sobre psicologia esportiva, tá ok? Forte abraço e já estamos de volta. Tropical FM. Tropical FM.